zero é uma política que ela gera grande apoio popular, ela gera votos, e boa parte dos políticos e das políticas elas perceberam aí esse fenômeno. A gente tem aí uma adesão muito forte dos municípios que adotaram a tarifa zero no Brasil. 95, mais de 95% a taxa de manutenção. Então, você tem pouquíssimos municípios que reverteram a tarifa zero desde as primeiras experiências. A primeira experiência identificada no Brasil é de 1992, a cidade de Conchas, um município pequeno no interior de São Paulo, e desde então tem uma multiplicação da política de maneira muito acentuada, especialmente nos últimos tempos. Em 2023 foi o ano com mais adesões, a gente teve 37 novas experiências, então o número de cidades com tarifa zero no Brasil passou de 100, a gente tem hoje 5 milhões e 600 mil pessoas vivendo em cidades com tarifa zero, é algo bastante impressionante, ainda que seja um número relativamente pequeno de municípios do Brasil, mas a gente está vendo aí um movimento crescente. E eu entendo que isso tem sim a ver com as eleições, mas não só. A gente está, na verdade, vivendo aí um momento de crise profunda no modelo de financiamento do transporte público no Brasil. A gente tem uma situação que ela é alarmante, ela é muito, muito preocupante, ela não tem recebido a atenção devida da sociedade como um todo, não só no setor de transporte, mas todo mundo devia estar olhando para isso, porque isso tem um impacto na qualidade de vida das cidades, ele é gigantesco. Se eu tenho a diminuição da proporção de pessoas usando o transporte público, eu vou ter aí ou uma imobilidade geral, e parte da população simplesmente deixou de poder se deslocar, o que tem um impacto econômico, social gravíssimo aí, e eu tenho uma outra parte da população que simplesmente buscou soluções individuais. Sejam os aplicativos de transporte, que estão todos estruturados a partir de superexploração de trabalho precário, e aí oferecem uma concorrência bastante desleal com as redes de transporte público, então você tem um efeito de canibalização do transporte público, seja a motorização individual, gente que se endividou, se valendo de políticas de desconto de subsídios, desconto de impostos, se endividou para comprar carros e motos e tentar aí encontrar uma solução individual para algo que é crítico, é crônico e é coletivo, é um problema coletivo. Então, só para citar alguns dados, se você olhar para 10 maiores cidades do Brasil, as 10 cidades mais populosas, em 10 anos, de 2013 a 2023, elas perderam um terço do número de passageiros. Tá? Elas encolheram aí em um terço. São Paulo, a maior metrópole do país, em 2013 transportou 2,9 bilhões de pessoas durante o ano todo, 2,9 bilhões, considerados só os ônibus da rede municipal, e em 2023, 10 anos depois, transportou 2 bilhões. Tá? É desastroso, é muito, muito ruim. São Paulo continua aí numa tendência de queda, tá? Que só foi equilibrada por conta da tarifa zero parcial. E aí, se você quiser, a gente pode até conversar um pouco mais sobre a maneira desastrada com que São Paulo implementou a tarifa zero hoje, porque não houve uma mudança na base contratual. Então, vou falar rapidamente sobre isso, mas você tem aí a previsão do número de passageiros, a demanda influenciar no fator de remuneração das empresas. Conforme a demanda aumenta, o repasse aumenta. Tá? Isso, assim, São Paulo ainda melhorou um pouco a base, então não é tão direto esse efeito, ele minimizou um pouco o efeito dessa variação, mas ainda é parte da fórmula de remuneração. E se você implementa a tarifa zero sem alterar essa base, você vai ter um efeito desastroso. Por quê? Você aumenta o número de passageiros de maneira exponencial, no caso de São Paulo é só os domingos e feriados, que são os únicos dias onde a tarifa zero parcial está valendo, e você aumenta aí a remuneração das empresas sem necessariamente você precisar adequar essa frota circulante à nova demanda. Então você vai ter como resultado prático ônibus mais cheios, custando mais para o poder público,
abrindo mão da arrecadação que você teria com as tarifas e uma situação pior para a população. Você vai gastar mais dinheiro público para oferecer um serviço que ele piora de qualidade. Não faz sentido fazer a coisa assim. Você precisa, na verdade, como uma premissa, alterar a forma de remuneração. E eu cito esse caso, aí já tentando concluir um pouco a pergunta que você me fez, para mencionar que esse talvez seja um dos principais fatores para explicar a multiplicação de tarifa zero no Brasil e a adesão de mesmo políticos de partidos super ultra conservadores que até então nunca olharam para políticas com alcance social. Existe aí uma falência no modelo de remuneração baseado na receita da catraca, baseado no número de passageiros. O que antes, durante muito tempo, se revelou como algo muito benéfico para as empresas, porque se eu tenho aí a remuneração baseada no número de passageiros e não no custo real da operação, então, só para a gente ter a base para conversar, um ônibus se deslocar para lá e para cá, ele tem um custo. Tá? Eu tenho que prever o tempo que ele para nas paradas, eu tenho que prever o tempo que as pessoas subirem e descerem, e retirar a catraca é um jeito de otimizar esse subir e descer, as pessoas podem entrar pelas duas portas, isso facilita e faz muito mais sentido, mas tudo isso você tem que contar. Tá? Mas a variação de custo, ela não é significativa de transportar 50 pessoas para lá e para cá e 90. Para o empresário que recebe por passageiro transportado, faz muito mais sentido transportar sempre 90. A superlotação nos ônibus no Brasil, ela não é acaso, ela não é má gestão, pelo contrário, é resultado de excelência em gestão em cima de premissas que são muito tortas, são muito erradas. Na lógica distorcida das planilhas, de quem não consegue ver o mundo real, eu ter mais gente no ônibus é apresentado como eficiência, que é algo planejado, pensado por gente que não anda de ônibus. É o tipo de raciocínio que embasa eu cortar uma linha onde as pessoas vão confortáveis, 40 pessoas sentadas, que é o que a gente deveria ambicionar, na verdade, não ter gente tocada uma sobre a outra até o limite do ônibus. Deveria ser muita exceção. Quando acontece a pandemia e a demanda por passageiro, pelos ônibus, ela cai, ela despenca, o que acontece? A conta não fecha mais para as empresas, porque elas recebem por passageiros. E aí você tem um movimento muito crítico que força, ou que abre espaço, para que esse tipo de modelo seja questionado, inclusive para as empresas. A gente tem visto aí nas cidades que adotaram a tarifa zero, mesmo os empresários locais se posicionando em favor da política, porque ela garante uma estabilidade. Eu não estou mais sujeito a variações do fluxo de passageiros. Se eu estou aí nessa situação de fluxo de passageiros, eu posso, de repente, ter uma nova Covid e quebrar. O grande boom da tarifa zero, ele se deu aí no pós-Covid, quando mesmo depois do final do período oficial, do período declarado da pandemia, a gente teve aí um marasmo e as empresas não voltaram a recuperar o número de passageiros anterior. Aí tem outros fatores a considerar, obviamente, uberização, aumento da motorização, trabalho remoto, novas dinâmicas nas cidades, mas tem aí um fato que ele é muito concreto, que o nosso sistema de transporte coletivo no Brasil encolheu na última década e segue encolhendo. Isso deveria ser uma prioridade. Assim. E aí, concluindo o terceiro aspecto, então tem o aspecto eleitoreiro, tem o aspecto econômico, financeiro, que fez com que, inclusive, as grandes associações do setor se passassem a admitir a possibilidade de tarifa zero, e tem um outro fator que também, assim, eu deixei por último, mas talvez ele seja o mais importante, porque ele fundamenta todo esse processo, que foram as grandes mobilizações em defesa da mobilidade como direito. Junho de 2013 tem aí um papel decisivo em reposicionar e trazer atenção para esse debate e colocar aí a perspectiva de se discutir seriamente tarifa zero. E mais que isso, aumentou de maneira significativa o custo político de aumentar a passagem. Até então a gente tinha aumentos constantes toda vez que virava o ano, em janeiro, quando os estudantes estavam de férias, e aí você tinha menos possibilidade de mobilização. Na virada do ano a gente tinha aumentos recorrentes. Isso se tornou mais difícil de fazer,
por conta justamente do grande impacto que teve junho de 2013. E até hoje a gente tem muitos movimentos, forças, ativistas, organizações, instituições envolvidas aí no debate, na defesa da mobilidade como direito. Acho que essa é a base também para a gente conseguir avançar aí. Então, é uma combinação de fatores. Eu não resumiria ao fator eleitoral, mas esse quadro mais completo, mais complexo, ele ajuda a perceber por que até mesmo políticos mais conservadores passaram a abraçar a pauta. E hoje, assim, Matheus, concluindo já essa parte, eu diria que somente políticos ultra-reacionários e com um viés completamente ideológico e uma pauta totalmente centrada na ideia de mobilidade como mercadoria estão resistentes à tarifa zero. Tá? Dá para citar alguns casos aí, talvez os casos mais extremos sejam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, você tem aí em Porto Alegre Sebastião Melo, com posições muito críticas também, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o Fuad, prefeito de Belo Horizonte, são políticos que trabalham aí com uma base que é principalmente a privatização e onde não há espaço para se pensar na mobilidade como um direito. Então, por isso a resistência tão grande de pensar em políticas que sejam aí de revisão das prioridades. Em vez de eu construir mais rodoanéis, ampliar infraestrutura rodoviarista, prometer expansão de marginal aqui, de novas rodovias ali, eu vou destinar mais recursos para tentar custear o transporte coletivo e tentar organizar e ampliar o atendimento das redes. Isso tudo aí também é importante ressaltar, não só com tarifa zero, mas com tarifa zero com qualidade. A gente briga para que isso, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, a tarifa zero abre espaço para se discutir o transporte público e se rever a priorização de recursos públicos no trânsito em geral.